No livro LPI Linux Certificação in Nutshell, nós vamos trabalhar alguns comandos aqui na parte 2 do capítulo 3. Esses comandos são o modinfo, o modprobe, os comandos, as opções que são utilizadas com o modprobe e alguns exemplos a respeito do modprobe. Há algumas definições a respeito de utilização de comandos e outras questões da arquitetura do sistema. LS-Mode. Para cada módulo do kernel carregado, ele exibe o seu nome, o tamanho e a contagem e uma lista de outras referências dos módulos. Esse comando produz as mesmas informações disponíveis que a gente pode encontrar lá no /proc módulos. Exemplo, aqui o ls-mode, ele mostra que alguns módulos do kernel estão carregados, incluindo sistemas de arquivos vfetch, fetch e os módulos de rede 3C, 59X e Soundcore MPU401, entre outros. O ls-mode, ele insere um módulo no kernel que pode estar em execução e o módulo é localizado automaticamente inserido. Você deve estar logado como superusuário para utilizar esse comando. Umas opções que podem ser incluídas nesses comandos é o "-s", que é a saída direta para o syslog em vez do sdout, e o "-v", que é o modo verbose, que define o modo detalhado, ou seja, informações mais detalhadas que o comando vai trazer. Bom, o exemplo que a gente tem aqui, o módulo do sistema de arquivos MS-DOS é instalado no kernel em execução e nesse exemplo o núcleo foi compilado com suporte modular para o tipo de sistema de arquivos MS-DOS. Uma configuração típica para uma distribuição Linux para o hardware i386. Para verificar se você possui esse módulo, verifique a existência do /lib, /modules, /kernel version, /fs, ms-dos.ou. Mesmo o comando ls-mode sendo requerido para a prova, o mais comum hoje é a utilização do modprobe, até porque o ins-mode ele possibilita a instalação do sistema, mas ele não possibilita a instalação das dependências. E no caso do modprobe, esse sim possibilita a instalação de todas as dependências. Então esse hoje é muito mais utilizado, mas na prova é preciso saber os dois. O comando rmmode ele é usado para remover módulos do kernel em execução. Na realidade, você precisa estar logado como usuário, superusuário, para remover os módulos e o comando falhará caso estiver sendo aí utilizado através de um usuário comum. Bom, assim como o ins-mode, o modprobe, ele é usado para inserir módulos. Na verdade, o modprobe é um wrapper, ou seja, ele fornece funcionalidades a mais adicionais que o ins-mode não fornece. Ele tem a capacidade de carregar os módulos junto com seus pré-requisitos ou todos os módulos armazenados em um diretório específico. O comando modprobe também pode remover módulos quando combinado com a opção "-r". O módulo ele é inserido com parâmetros opcionais, símbolo igual a valor, e se o módulo depender de outros módulos, eles serão carregados primeiro. O comando modprobe ele determina os pré-requisitos relacionados
que relacionam entre os módulos, lendo o módulo.dep no topo da hierarquia do diretório do módulo arquivado, ou seja, no arquivo /lib/módulos. Você deve estar logado com superusuário para inserir os módulos. Algumas opções que podem ser acrescentadas aí no ModProbe. O "-a", que carrega todos os módulos. Quando usado com o tipo de módulo "-t", fica restrito aos módulos no diretório do módulo type. Essa ação ela testa o hardware por meio de tentativas sucessivas de inserção de módulo, tenta um único tipo de hardware, como um adaptador de rede, e nesse caso o módulo type seria o NET, representado aqui pelo arquivo /lib/módulos/kernel version kernel/net. Isso pode e é necessário, por exemplo, testar mais de um tipo de interface de rede. No ModProbe-C, ele exibe uma configuração completa do módulo, incluindo padrões e diretivas encontradas em /etc/módulo.conf ou então em /etc/conf.módulos em sistemas mais antigos. A opção "-c" não é usada com nenhuma outras opções. No ModProbe-L, ele lista os módulos quando usado com "-t", módulo type, lista apenas os módulos no modo de diretório tipo. Por exemplo, se o módulo type for net, então os módulos em /lib/módulos/kernel version/net estão exibidas. Bom, no módulo "-r, ele remove um módulo semelhante ao rmmode. Vários módulos podem ser aí removidos aí com esse comando. O "-s direciona para syslog em vez de sdout. Bom, o comando modprobe-t módulo type ele tenta carregar vários módulos encontrados no diretório módulo type até que o módulo seja bem sucedido, ou todos os módulos type sejam esgotados ou que não estejam lá de alguma forma. Esta ação ela sonda o hardware por meio de tentativas sucessivas de inserção de um módulo para um único tipo de hardware, com um adaptador de rede. Nesse caso, o módulo type seria NET, representando o /lib/módulos/kernel version/kernel liquid. E o "-v" é o modo verbose. Vamos aqui a um exemplo, instalando o módulo de sistema de arquivos MS-DOS no kernel em execução, comando modprobe ms-dos. Bom, o módulo MS-DOS, sua dependência FAT serão carregados. Modprobe determina que o FAT é necessário por MS-DOS quando olha através do módulo .dep. Você pode ver a listagem de dependências usando o grep. No exemplo 2, ele remove os módulos FAT e MS-DOS do kernel em execução, assumindo que MS-DOS não esteja em uso. 3. Ele tenta carregar os módulos de rede disponíveis até conseguir. O comando "-m" é o modprobe "-t net". No exemplo 5, ele tenta carregar todos os módulos de redes disponíveis. O comando é o modprobe -at net. Ele lista todos os módulos disponíveis para uso. O comando é modprobe -1. Bom, no exemplo 6, ele lista todos os módulos no diretório net para interfaces de redes 3COM. Bom, se respeita às definições de gerenciamento de dispositivos, o ROD plugin ele muitas vezes é entendido como o oposto de code plugin. Em outras palavras, a capacidade de um sistema do computador adicionar ou remover o hardware sem ligar o sistema, sem que o sistema caia. Esses exemplos de dispositivos que podem ser conectados a frio, ou seja, sem o sistema ser desligado, incluem
PCI, ou seja, alguns PCIs, chipsets que têm o suporte hot plug, mas são muito caros, pelo menos o autor na época ele mencionava que era muito caro e quase exclusivamente usado em sistemas de servidor, dispositivos ISA e dispositivos SATA. Na maioria dos sistemas de computador, os CPUs e a memória elas podem ser conectadas com o computador desligado, mas é comum para servidores e mainframes de última geração apresentarem a capacidade hot plug desses componentes. É preciso a gente fazer aqui só um adentro para poder dizer que na época o autor ele entendia dessa forma porque era o que acontecia. Hoje os sistemas, todos eles com um simples, você simplesmente conectando, né, o sistema ele vai identificar aquele dispositivo. E isso já não é algo tão difícil de acontecer como era na época. O sysfs é um sistema de arquivos baseado em RAM, inicialmente baseado em RAM-MFS, que é um sistema bem mais antigo. Ele fornece um meio de exportar estruturas de dados do kernel, seus atributos e as ligações entre eles, e o usuário e o espaço .sysfs. Contém várias hierarquias de diretórios, mostrando o hardware disponível, dispositivos e atributos dos módulos/drivers. Ele pode ser acessado executando o comando mont-t sysfs sysfr/sys. Na realidade, muitos desses sistemas hoje são muito comuns nos sistemas que nós temos. O livro, como é um livro mais antigo, mas ele não deixa de perder o seu valor, ele faz menção em vários momentos a sistemas que hoje são muito comuns. Na época, esses sistemas eram bem mais comuns em grandes servidores. Hoje, eles são comuns também em pequenos computadores, que é o plug and play, que possibilita essa instalação tão rápida. Mas o que fica para a gente aqui é o sysfs, que é um diretório que ainda existe nos sistemas atuais e que possui essa hierarquia de diretórios mostrando o hardware disponível e dispositivos e atributos dos módulos drivers. E ele pode ser executado ainda com esse comando do monte, ou seja, um monte. Ele ajuda a fazer a instalação desses sistemas nos diretórios específicos. Então é importante a gente frisar aqui que por ser um livro antigo, em vários momentos nós vamos nos deparar com esse tipo de situação na qual os sistemas, na época, eles apresentavam algumas diferenças do que existem hoje. Mas é importante a gente compreender que esse livro nos ajuda a compreender todos os procedimentos e a forma como o sistema vai montando, mesmo que hoje ainda existam algumas questões que já não são mais utilizadas, mas é importante a gente frisar que em alguns momentos esse livro é muito esclarecedor para que a gente possa compreender todo o processo e a dinâmica da montagem do sistema. E aqui, continuando, o processo UDEV, ele usa o sysfs, que é um sistema que hoje ainda existe, para obter as informações necessárias sobre o hardware e criar arquivos de dispositivos dinâmicos à medida que os módulos do kernel eles são carregados. O diretório /etc/udev contém todas as regras a serem aplicadas ao adicionar ou remover um dispositivo. O Dbus é um aplicativo que usa o sysfs para implementar o daemon de barramento de mensagens. Isso é usado para transmitir eventos do sistema com um novo dispositivo de hardware que é adicionado, ou então uma fila de impressora alterada. E normalmente é iniciado por um script de inicialização chamado barramento de mensagens. O processo HAL, que é um processo de
a abstração do sistema, onde cria as camadas para poder lidar com os sistemas de hardware. Esse processual que existe até hoje é o Daemon, que mantém um banco de dados dos dispositivos conectados ao sistema em tempo real. O Daemon se conecta ao barramento de mensagens do sistema DBus para fornecer uma API que os aplicativos possam usar para descobrir, monitorar e invocar operações, ações e dispositivos.